Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre diversas coisas. Nós vamos falar sobre vida extraterrestre. Há uma corrente de cientistas aí dizendo que não existe nada disso, que nunca fomos visitados, que nunca aconteceu nada. Pois muito bem, eu quero provar para vocês que isso não é verdade. Vocês querem saber mais? Fica comigo, que é logo depois da vinheta. Bom, pessoal, há uma corrente de cientistas aí que se baseiam o seu ceticismo com relação a extraterrestres num tal de paradoxo de Fermi, e que fala que existem planetas numa escala, digamos, de tempo como a nossa, que a Terra tem 4 bilhões de anos aproximadamente, planetas que podem ter 8 bilhões de anos dentro da nossa própria Via Láctea. E que a gente considera, por exemplo, só na nossa Via Láctea, na abóbada celeste observável, você vê há 4.000 estrelas. E que na nossa Via Láctea existe aproximadamente 400 bilhões de estrelas, sendo que existem 22% dessas estrelas abrigam eventualmente um sistema planetário, digamos que seja parecido com o nosso, e que existam planetas que estejam posicionados tal como a Terra, né? Que tenham condições, digamos assim, de abrigar a vida, mas vida como nós entendemos. Quer dizer, todo ponto de observação científico baseia no nosso conhecimento, mas na verdade existem planetas que têm um tipo diferente de atmosfera que pode abrigar a vida de uma maneira diferente que nós entendemos. E digo muito mais ainda, nós estamos falando do plano tridimensional, né? Existe a possibilidade que existam seres que vivem em outras dimensões, tá? Em outra escala vibratória, né? E que o nosso sistema solar seja povoado. Agora, veja bem, o fato de ter um planeta, tecnicamente, com 8 bilhões, e por que esse planeta não veio se comunicar com a gente? Eu pergunto o seguinte, será que não veio? Vamos raciocinar um ponto, uma coisa muito importante aí, tá? Desde o passado, a gente tem histórias de diversas civilizações, não é uma só, isso aí está escrito nas paredes, tem, por exemplo, o Enuma Elish, né? Que são as tábuas de argila escritas cuneiforme, que falam inclusive da posição dos planetas e tudo mais. O povo Dogon, que é um povo antiquíssimo na África, e esse povo fala de seres que vieram das estrelas, né? Que tinham a pele escamada, olha aí, os reptilíneos, né? Que tinham a pele escamada, que ensinaram muita coisa, inclusive eles falam coisas assim absurdas que não tinham como eles saberem. Primeiro, porque não tinha nenhuma luneta lá, como é que ia saber a posição dos planetas? Como eles iam saber que a estrela de Sírius é binária? De que maneira que eles iam, que ela é composta por uma estrela, uma segunda estrela anã? Como que eles iam saber disso? Então, vamos lá, pessoal. Já que é por observação do nosso ponto de vista científico, a pergunta que eu faço a esses cientistas é como é que essas civilizações, né, como os dogos que existem até hoje na África, como que eles sabiam no passado de tudo isso? Como? Numa tradição oral, né? A escrita cuneiforme, os afrescos, as construções megalíticas que não são explicadas, como é que foi feito isso daí? Tudo feito para observar os planetas, as origens, né? A nossa origem é extraterrestre. Ou então a corrente cética que gosta de basear que a vida surgiu o quê? De uma sopa cósmica, num meteoro que caiu aqui trazendo aminoácidos, e aí foram criando protozoários, amebas. Nós somos uma ameba inteligente que evoluiu até se tornar o próprio homem. A diversidade das espécies,
né? Os nossos primos mais próximos, os macacos, né? Os primatas, por que que eles não têm a mesma criatividade do que nós? Eles têm uma diferença de um cromossomo, mas eles não têm a quintessência. Aquele desenho do Anunnaki, né? Dos sumérios, entregando a glândula pineal que é responsável por diversos hormônios no corpo, né? Hormônios corporais, mas também pela nossa criatividade, pela nossa conexão com o divino, né? Ela é capaz de receber informações. Como assim? Por que que a glândula pineal, num corte transversal, você encontra células da visão, cones e bastonetes? Como assim? Né? Apatita, cristais de apatita que são usados no aparelho celular. A ciência não quer explicar essas coisas. Eu vejo na espiritualidade muita coisa que acontece em fenômenos, né, que a ciência não consegue explicar. Então não dá para você chegar numa conclusão, até porque, veja bem, por que que imagine você que está numa nave espacial, você vai chegar num planeta que exista uma civilização muito inferior a você, em termos tecnológicos e tudo mais, e você vai descer lá no meio desse povo lá, você vai ser atacado, né? Eles vão se assustar com você, ou vão te reverenciar como um deus, como aconteceu no passado. Das duas, uma, né? Já pensaram nisso? Hoje em dia já a coisa seria um pouco mais complicada. Imagina uma nave espacial vai descer no Parque Ibirapuera, não é? Ou vai descer nos Estados Unidos, lá em Washington. De repente vai ser considerado como uma agressão. E o ser humano ele já tem um nível tecnológico, mas como assim? Imagina o seguinte, se você quisesse fazer contato com esse povo, talvez para ajudá-lo tecnologicamente, você ia fazer sutilmente. Você ia falar com quem? Com os dirigentes, aqueles que comandam. Então você iria identificar. Você vê até nos animais existem aquele que é, né, o macho alfa, né, aquele que comanda. Então você vai conversar, exatamente tentar estabelecer um contato. Para vocês verem, basear o SET, né? Search for Extraterrestrial Life, quer dizer, busca por vida extraterrestre através de um radiotelescópio. De repente uma civilização mais evoluída nem utilize mais ondas de rádio. Não faz o menor sentido. Inclusive já pegaram alguma coisa, mas não souberam decifrar. Por que que eles acham que a comunicação vai ser igual à nossa? A mesma língua, mesmo... Não é verdade? Né? A gente que tem a comunicação com o mundo espiritual, a gente vê que muitas vezes os espíritos vêm comunicar com a gente através de imagens, porque não falam o mesmo idioma que a gente. Mas através das imagens há a possibilidade da comunicação. E o que você vê na história é imagens. Né? Isto, sem falar que nós tivemos civilizações antigas antes do período diluviano, quer dizer, o período pré-diluviano. Atlântida, Lemúria, continente de Mu. Né? Ah, mas será que existiu? Não se prova a existência, etc. e tal. Não se prova, tá? Mas não quer dizer que não tenha existido também. Porque a nossa civilização é bem antiga, inclusive as pirâmides, né, datam de mais de 10 a 15 mil anos atrás. Não é uma coisa recente, não foi uma construção recente, isso já existia, a esfinge e tudo mais. Quer dizer, falam que foi construído na época do faraó, né? Mas a prova é que esse monumento já existia, que foi de repente utilizado como tumba do faraó. Mas será que era para isso mesmo? Por que tem aquele alinhamento tão perfeito? Por que ela é voltada para os 4 pontos cardeais? Será que é só isso mesmo? Todo mundo sabe que a pirâmide é uma bateria que ela pode captar energia. Se você coloca dentro de uma pirâmide o experimento da semente, né, e uma semente fora, a semente que está dentro da pirâmide, ela germina muito mais rápido do que a que está fora da pirâmide. Isso é um experimento científico. Mas por quê? Por causa das energias. E não dá para se medir, porque você entende que
essa corrente cética, nós somos um composto, né, bioenergético também, não é só uma composição química, não. Não somos uma composição de carbono, hidrogênio e oxigênio que pensa. Pensa da onde? Os neurônios, né, o nosso cérebro é um computador, tá bom, mas qual que é a origem disso tudo? Será que nós vamos viver uma vida e aprender tanta coisa para depois jogar tudo pelo ladrão? E não vai ter uma continuidade em outras vidas? Vamos pensar um pouco, porque a questão mais lógica é que tudo continua. A questão muito mais lógica é que nós somos visitados sim por seres extraterrestres que têm a capacidade, inclusive, de abrir túneis ou buracos de minhoca e passar para outra dimensão. De repente eles se manifestam ou se materializam como os espíritos, o ectoplasma, que é uma composição orgânica de aminoácidos diversos, de proteínas. Já fizeram um estudo sobre isso, tem uma fórmula química. Ou a bioenergia nossa, quando você passa a energia para outras pessoas, que chama-se bioplasma, você transmite energia e você transmite calor. A pessoa sente quando você dá o passe magnético. Esse bioplasma é o que compõe o nosso corpo físico, né? A nossa formação energética, que, na verdade, é isso que nos conecta com a vida, que vem do nosso corpo energético, através dos chakras, certo? Você vê, mas e as pesquisas? O livro azul dos americanos, da Força Aérea Americana, que fez um estudo profundo aí, né, durante décadas, sobre a aparição de OVNIs, ou a Operação Prato, no Pará, que durante 4 anos pesquisou e catalogou aparições de OVNIs. É tudo da Terra? É tudo dos Estados Unidos? É alguma coisa secreta? Alguma máquina de guerra? Para que eles vão lá no Pará fazer o quê? Pessoal, vamos pensar um pouco mais calma, né? Não vai acontecer, não vai vir um ET para descer no Parque Ibirapuera, né? E saudações mortais, estou aqui agora, saudações terrestres, eu estou aqui, quero bater um papo com vocês. Isso não vai acontecer dessa forma. E se for acontecer, ele vai contatar sim com os nossos dirigentes e até chegar numa conclusão de que seja interessante. E para que eles viriam aqui para dominar a nossa vida ou nos escravizar? Para quê? A troco de quê? Né? Supondo que existe vida abundante nesses 400 bilhões de estrelas, 22% com sistemas planetários, que exista vida nesses 22%, não como a gente entende. Vida inteligente é a capacidade do quê? De captar, de entender, de transformar, de criar, não é? Mas e aí? Existem formas de inteligência primitiva e formas de inteligência muito mais evoluídas do que a nossa, que a gente não pode nem conceber. O que não faz nenhum sentido, o paradoxo de Fermi. Como assim? Então quer dizer que só porque tem um planeta que a nossa Terra tem 4 bilhões de anos e outro com 8 bilhões, eles têm a obrigação de vir aqui bater papo com a gente? De repente vieram, mas não da maneira que vocês imaginam. Começa a fazer uma pesquisa um pouco mais clara. Não estou dizendo que tudo que você vê ou tudo que falam, você tem que acreditar. Porque, é claro, tudo se baseia em experimentos, né? Você tem que perceber que, às vezes, você está vendo um balão meteorológico, mas você não está vendo OVNI, mas não os movimentos, né, que eles fazem para um lado, para o outro, daqui a pouco some e desaparece, do nada. Como assim? Numa velocidade muito acima, tecnicamente, da velocidade da luz? E quantos avistamentos por aviões? Aviões supersônicos que foram atrás e foram deixados no chinelo por esses OVNIs. Isso aí está tudo comprovado, isso é científico. Como assim? Não acredita? Né? Está tudo gravado, tem radares, tem tudo. Está nesse livro azul. Tem um
vídeo que foi lançado agora no Netflix, que é exatamente o estudo das aparições que eles fizeram nesse livro azul, né? Os Sete Majestosos, né? As pessoas que pesquisaram, o comando que foi passado de um para o outro nas pesquisas. Bom, pessoal, eu quis falar um pouquinho nesse vídeo, exatamente contestando um pouco essa corrente cética que fala, não tem nada, não existe nada. Pensa bem, né? 400 bilhões de estrelas, só estamos nós aqui, perdidos no universo, porque nós somos unidos numa sopa cósmica que deu certo, uma receita de bolo que foi jogada fora. Para com isso, essa é a coisa mais ridícula que alguém poderia falar. Pensa um pouco, reflita um pouco e você vai ver que não é nada disso. Está se valorizando muito o ser humano, achando que só nós somos os bons aqui, né? Tem a dó, né? Não é bem assim. Aqui no próprio planeta Terra a gente observa a diferença gritante que existe entre o ser humano, mas vida inteligente. Com a nossa vida inteligente, a humanidade do jeito que ela está, se vê uma civilização muito evoluída, não vai constatar que a nossa vida seja tão inteligente assim, uma vez que o ser humano agride o próprio ser humano. E seria muito melhor a gente receber orientação para a gente poder entender, né, que isso não deve acontecer, não pode acontecer desse jeito, que a gente precisa ser mais solícitos com a nossa própria espécie e também com as outras espécies, uma vez que a gente tenha a capacidade intelectual, entre aspas, né, e não agredir o meio ambiente, agredir a vida do jeito que a gente faz, né? E não vejo nenhum motivo para uns seres muito inteligentes virem aqui travar contato conosco. Para quê? Deixa a gente evoluir, deixa a gente crescer, mas eles podem vir aqui dar uma olhadinha, como de fato fizeram. Mas não vão vir aqui deixar uma fábrica montada, nem coisa nenhuma. Para quê? Mas tem construções megalíticas que não se sabe para que foi usada. E se tinha algum aparato, foi levado embora também. Não é verdade? Pense bem nisso, eu acho que vale a pena a reflexão antes de ser cético totalmente. Principalmente no que tange a espiritualidade também. Tá certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like para o Mago. Assine o nosso canal acionando a sinetinha de recebimento de aviso de novas publicações. E para quem não estiver recebendo as notificações, siga-nos no Twitter, tá? Venha estudar conosco, venha para a Irmandade, assim, se torne membro aí e estaremos juntos. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!